Oi pessoal, boa noite. Meu nome é Leonardo, minha dupla é a Bianca. E a gente vai apresentar para vocês rapidinho, né, a nossa proposta de atividade experimental no tema de luminescência, aqui na disciplina de Química Inorgânica Experimental 2. Né? Então, botei aqui rapidinho um sumário, né, do que vai ter na nossa apresentação. A gente vai passar rapidinho pelos objetivos, né, o objetivo. Fazer uma introdução rapidinha, mostrar alguns conceitos, né, sobre a luminescência e tudo mais, mostrar uma aplicação que são os OLEDs, que é uma aplicação bem interessante, e depois a Bianca vai passar pela parte de síntese, caracterização e por fim, né, as referências vão estar mostradas aí. Né? Então, bom, primeiro, né, o nosso objetivo. A gente quer propor uma rota de síntese e as suas técnicas de caracterização, né, para alguns compostos de coordenação que possuem propriedades luminescentes, né? E o nosso metal alvo, né, o nosso centro metálico primário aqui é o térbio, né, 3+. Então, primeiro só mostrar rapidinho o que é, né, a luminescência, né, o tema que a gente já passou na aula, mas que vale botar aqui, né? Então, ela é um fenômeno de emissão de luz, né? Então, quando ocorre essa emissão de luz, um elétron num estado fundamental, né, numa camada fundamental, pode receber uma quantidade determinada de energia e ser excitado por uma camada mais acima, né? Quando cessar o processo né, quando cessar a energia que ele está recebendo, né, ele pode voltar para o seu estado fundamental e ele devolve essa energia, que é a diferença entre o estado excitado e o fundamental. Ele devolve essa energia para o sistema, e uma das formas dele devolver essa energia é na forma de radiação, né, de luz. Então, a gente citou aqui alguns tipos de luminescência, né? A gente tem a quimiluminescência, fotoluminescência, termoluminescência e a eletroluminescência, né? Só a título de curiosidade. Então, falar rapidinho o que são as terras raras, né? Porque é a classe onde se encontra o nosso metal-alvo, né, o térbio. Então, as terras raras são metais do bloco F, né, da tabela periódica, né, da família do lantânio, porém também incluindo o ítrio e o escândio, que estão fora da família propriamente, né, estão fora do bloco F da tabela, mas que ainda pertencem, devido às suas características, né, ainda pertencem a essa família. Né? Então, eles são bem abundantes, apesar do nome terras raras, né, eles são metais relativamente abundantes, porém, normalmente eles são de difícil extração, de difícil mineração, né? Geralmente eles se encontram juntos no minério e, enfim, a separação é um pouco mais complicada, né? Então, eles têm diversas aplicações, né? Uma delas eu vou mostrar aqui, que é o OLED, né? O OLED ele é um tipo de material, né? Na verdade, ele é um sistema, né? Ele é um sistema de materiais que juntos, né? Juntos esses materiais são capazes de emitir luz com a passagem de corrente elétrica, né? Então, eu botei aqui um sisteminha que explica como é essa junção de materiais, né? Então, primeiro a gente tem em cima um selo, que normalmente é um material plástico ou vítreo, né? Só a fim de fechar a célula do OLED, né? Aí a gente tem o catodo, né? Uma das ligações elétricas, a camada emissiva, a camada condutiva e o anodo que fecha a conexão elétrica. E embaixo o substrato, que é onde tudo isso se apoia, que normalmente também é um material polimérico, pode ser vítreo, pode ser plástico, né? Então, geralmente, deixa eu ver se está aqui. Geralmente os materiais usados nesses OLEDs são ou polímeros orgânicos, né? Tem diversos OLEDs que são feitos exclusivamente de polímeros orgânicos, mas também um concorrente forte na tecnologia, né? Assim, um tipo de tecnologia muito presente nesse grupo, né, dos OLEDs, são os complexos de lantanídeos, né? Eles apresentam características interessantes que permitem, né, na verdade, a emissão de comprimento de onda interessantes para a indústria e para diversas outras aplicações. E normalmente ligados a esses centros metálicos a gente tem alguns ligantes, como a quinolina, como está aqui exemplificado, um material
é relativamente novo, né, essa publicação aqui, né, na verdade relativamente não, é de agora, né, 2021. É um, é um complexo aqui bem interessantezinho e relativamente simples na sua composição, né, que é um concorrente bom para ser usado, como o composto luminescente dentro de uma célula OLED, né? Mas também a gente tem alguns exemplos de ligantes imidazolínicos e pirazolínicos que são muito usados na fabricação desse tipo de material, né? Então vou passar agora para a Bianca que vai falar da nossa proposta experimental. Agora, irei mostrar a proposta experimental para a síntese de um composto de coordenação utilizando o térbio como metal central. Além disso, pensamos em sugestões de como proceder à caracterização de propriedades químicas e luminescentes do produto gerado. Então, a síntese que estamos propondo está representada neste esquema, e o produto gerado é um complexo de térbio. É uma reação que se dá em condições e processos plenamente reprodutíveis em um laboratório de graduação. Os reagentes necessários são ácido parabenzoil-benzoico, ácido metacrílico, cloridrato de térbio 3, etanol PA e solução de hidróxido de sódio a 1 mol por litro. Os materiais necessários são bem simples. Vamos precisar de beckers para armazenar e transferir as soluções, erlenmeyers, provetas, balão volumétrico para preparar as soluções, espátulas e bastão de vidro, pipeta Pasteur, placas ditadoras de aquecimento e fitas de pH. Bom, para dar início ao nosso processo de síntese, vamos começar preparando 3 soluções alcoólicas dos ácidos envolvidos na reação e também do cloreto de térbio 3. Vamos preparar, portanto, 5 ml de solução 3 mmol do ácido parabenzoil-benzoico, 5 ml de solução de 1 mmol do ácido metacrílico e 10 ml de solução de 1 mmol do cloreto de térbio 3. As soluções dos ácidos então serão misturadas e deixadas em agitação constante em uma placa agitadora por 10 minutos. Em seguida, será acrescentado lentamente a solução de cloreto de térbio 3. Nesta fase, iremos proceder ao ajuste de pH para 6,5 com o auxílio de cerca de 3 ml da solução de hidróxido de sódio. Em seguida, iremos deixar este meio reacional em agitação constante, se possível com refluxo, a 50 graus por cerca de 3 horas. No final, o produto obtido será um precipitado que deverá ser filtrado e em seguida seco a vácuo por pelo menos 12 horas. Bom, então agora nós vamos falar sobre a caracterização química do complexo que foi gerado. Quais são as técnicas que nós podemos utilizar para saber se nossa reação deu certo, para caracterizar as informações sobre estrutura, composição e até mesmo sobre as propriedades luminescentes que, teoricamente, nosso produto tem. Bom, a espectrometria no infravermelho é muito utilizada em análises químicas. Ela consegue analisar diversos tipos diferentes de compostos e nos dá informações estruturais e de composição. Nós podemos utilizar este espectrofotômetro de infravermelho, inclusive o artigo que eu li utilizava exatamente este. Ele é da Perkin-Elmer Spectro 2, modelo Spectro 2,
E nós podemos utilizar o módulo de ATR, que é de reflectância total atenuada. O nosso precipitado, né, sólido, ele vai ser levemente homogeneizado em um drop estilo, que geralmente já vem com este módulo de equipamento, né, para amostras sólidas também. A gente vai colocar uma pontada de espátula bem aqui. Aqui tem um pequeno diamante que vai refletir a luz. A força deve ser ajustada em cerca de 50%. Isso aqui a gente gira até que a amostra seja comprimida por este peso, que é o peso que tem aqui na pontinha. E a gente procede a varredura de espectro entre 4.000 e 400 nanômetros. Os espectros adquiridos a gente pode comparar com os espectros isoladamente dos padrões, então a gente pode submeter também os ácidos benzoico, o ácido metacrílico ao infravermelho antes, isoladamente, né, da gente suceder a reação. E daí depois a gente gera o espectro do nosso produto e pode comparar quais são as bandas que mudaram, e assim ter uma noção da eficácia, né, da nossa reação. Algumas bandas específicas, como as bandas das ligações envolvidas na ligação de coordenação, vão sofrer alterações certamente. E por fim, nós podemos usar um espectrômetro de fluorescência, um fluorímetro, para investigar as propriedades luminescentes. Dessa vez a gente utiliza o nosso produto sobre a forma de solução para poder adentrar aqui no equipamento. A análise é feita em temperatura ambiente e daí com uma lâmpada, né, de xenônio de 150 volts como fonte de excitação. Os dados espectrais devem ser obtidos em um ângulo de mais ou menos 22,5 graus, que é a face frontal. As fendas de excitação e de emissão devem ser utilizadas com abertura entre 0,1 e 2 milímetros. E daí nós iremos obter um espectro muito parecido com este. Aqui no caso a gente vê também que o analista também fez a técnica de comparação, então a gente tem os espectros dos reagentes isoladamente e dos produtos. E aí a gente vê realmente a diferença na emissão de fluorescência entre eles. Bom, e aqui nós deixamos as referências utilizadas para montar este trabalho. Bom, então agradecemos muito pela atenção de vocês. Obrigada aos colegas de turma e à professora Nádia por ministrar essa disciplina para a gente tão importante e tão agregadora. Muito obrigada.